a doutrina, o sacrifício que agrada a Deus. Amém? Então abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. O tema desse capítulo é nova vida. Amém? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Graças a Deus. Santo Deus e eterno Pai, que nessa noite, meu Deus, através, meu Senhor, da sabedoria que vem do alto, eu possa, meu Deus, ministrar o coração da tua santa igreja, a palavra que cura, que liberta e que salva o pecador do pecado. Repreende, meu Pai, tudo que não vem do Senhor, todo atrapalho, todo embaraço, todo cansaço, fadiga, e todo o poder do inimigo seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Pois aqui ora eu te agradeço, graças a Deus. Amém? Sente aí, por favor. Glória ao Senhor Jesus. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, amém, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, irmãos? Irmãos, quando ele diz rogo a Deus pela sua misericórdia, ele está falando aqui para que Deus, através da sua misericórdia, venha nos sustentar, nós que somos pobres, carentes e necessitados, venha nos sustentar nesse mundo pecador. Amém? Rogo pelas misericórdias de Deus, ou seja, que Deus sustente a igreja, que apresente o vosso corpo. O corpo que ele fala é na inteireza, no envolvimento total da nossa vida, que a gente apresente o nosso corpo a Deus, ou seja, o corpo, a igreja, que a gente se apresente a Deus como que? Como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto que? Racional. Amém? Ou seja, o sacrifício vivo, não sacrifício morto. Amém, irmãos? Não toqueis em coisa morta. Mas quando eu não estou com Deus, o meu sacrifício é morto. Tem uma passagem que ele fala: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Não é isso que fala? Então tem sacrifício que para Deus ele é como se fosse um sacrifício morto. Apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável, amém, que é o vosso culto racional. Amém, irmãos? Culto que? Racional. Santo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício santo? Um sacrifício feito de acordo com aquilo que vai agradar a Deus. Amém? E esse culto racional que ele fala é nós adorarmos a Deus com ordem e com decência. Amém?
Ao contrário de que muitos lugares não se pratica o culto racional, mas se pratica o culto irracional. Como assim, pastor? Infelizmente, em muitos lugares, o culto é uma baderna. O culto é uma verdadeira meninice, uma brincadeira. Não há racionalidade. E nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Como é que eu vou cultuar a Deus? É vindo na igreja somente? Não. Eu cultuo a Deus com a vida que eu levo. Amém, irmãos? Cultuar a Deus não é vir 1h30 na igreja, louvar, adorar. Não é isso. Isso faz parte do culto a Deus. Mas cultuar a Deus quando eu me apresento como sacrifício vivo ao Senhor. Amém? O sacrifício que Deus deu por nós foi um sacrifício vivo ou foi morto? Vivo. Ele mandou o seu filho vivo, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Você já se deu como sacrifício a Deus? Você já se entregou ao Senhor? Então você tem que continuar como o quê? Como santo. Porque entenda bem, o sacrifício que agrada a Deus não é aquele jejum que você vai fazer de 40 dias. O sacrifício a Deus que vai durar para sempre não é aquela oferta que você vai fazer para Deus. Não. O sacrifício é quando você entrega a tua vida no altar. Amém? Como a palavra fala, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Amém? Esse é o sacrifício da igreja. Nos apresentarmos diante do Senhor, uma igreja sensata, uma igreja alinhada com a palavra, uma igreja lúcida, não uma igreja esquizofrênica, enlouquecida, como em muitos lugares a gente vê que se usa o emocional dentro dos tempos hoje, e uma igreja ensandecida, uma bagunça generalizada, e aonde o Espírito Santo não vai agir, mas que muitas vezes o que se age é o espírito do engano, e as pessoas vão à loucura, elas vibram, mas aquilo é o espírito do engano. Infelizmente, eu digo para você uma coisa: quando você vem numa igreja, quando você ouve a palavra de Deus, e quando você resolve ter uma nova vida, como fala esse capítulo, então eu posso dizer para você que esse é o culto que agrada a Deus. Amém? Você cultuar a Deus, e cultuar a Deus com a sua vida, o sacrifício que Ele quer, vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Você está entendendo, sim ou não? É isso que nós temos que entender, o que algumas pessoas não entendem, ou não querem entender. Porque hoje as pessoas, mais do que nunca, elas estão envolvidas com coisas emocionais. Elas se deixam levar hoje facilmente pelo emocional, mais do que antigamente. Você vê que as pessoas hoje, elas são tão fáceis de manipular a mente. Rapaz, você manipular uma pessoa hoje é muito fácil. Nunca foi tão fácil. Porque a maioria da população está tão vazia de Deus, que qualquer lixo que apresentar, ela vai pelo emocional, fraco na fé, querendo se apegar a alguma coisa, podendo se apegar a Deus. Amém? Podendo se apegar a Deus, irmão. Então o sacrifício que eu tenho que levar até a Deus é um sacrifício vivo. E o que é um sacrifício vivo? A sua vida. A sua vida é um sacrifício vivo. Amém? Vida por vida. Amém? Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, sacrifique o homem natural, sacrifique as tuas paixões, e aí sim tu vai poder me seguir. Amém? Não dá para seguir a Cristo sem cruz. Irmãozinho, deixa eu te falar uma coisa para você. Você nunca vai ser discípulo de Cristo se você não tiver cruz para carregar. Se você não crucificar a tua vida na cruz, você não vai ser discípulo do Senhor. Você vai ser membro de igreja, você vai ser levita, você vai ser pastor, você vai ser o que você quiser.
Mas discípulo de Cristo você não vai ser, porque nós só nos tornamos discípulos de Cristo se com Ele morremos e com Ele ressuscitamos e com Ele andamos. Amém? Morrer para as paixões do mundo. Eu já sei disso. O maior sacrifício da minha vida foi dizer não para as minhas paixões, para aquilo que eu passei quase a metade da minha vida acreditando. Mas Deus é tão bom que com 30 anos Ele disse: venha para cá. 30 anos, quando eu completei, riscou 30 anos, Ele me chamou. Já fazem 20, vai fazer 21 anos agora que eu ando com o Senhor. Amém? 21 anos. E eu entendi o que era sacrificar. Mesmo que muitas vezes o homem quisesse distorcer o que é o sacrifício. Eu aprendi uma coisa: quem dá a vida não retém mais nada. É ou não é? Quem dá a vida não retém mais nada. Rapaz, é o seguinte, ó, dou a vida por você. Uma pessoa que dá a vida pela outra, meu amigo, a coisa mais importante que nós temos é a nossa vida. Se você não retém nem sua vida, o que é que você vai dar? Já deu tudo, já deu a vida. Ele disse: se quando nós éramos inimigos dele, Ele nos reconciliou através da sua morte, imagina agora se Ele vai nos negar alguma coisa, nós já reconciliados com Ele. Amém, irmão? Se quando você era um pecador, não tinha aliança com Deus, Deus te abençoou, te trouxe para a presença dEle, e muito mais agora você é reconciliado com Ele. Ele vai te abençoar muito mais, amém? Mas Ele quer que cada um de nós sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por exemplo, agora à noite nós estamos aqui, e o Espírito Santo está pregando. Está todo mundo sentado, ouvindo com atenção. Aqui nós estamos cultuando a Deus, com ordem e decência, que é o culto racional. Amém? Então as pessoas às vezes vêm aqui na igreja e saem daqui admirados, porque não vê criança correndo, porque não vê ninguém conversando, porque não vê ninguém se levantando. Até porque se fizer isso vai passar uma vergonha, né? Só faz isso uma vez, na segunda já não faz mais. Porque a gente vem para cá para cultuar a Deus. Amém? E quando a gente está sentado ouvindo a doutrina de Deus, nós estamos cultuando a Deus. Nós estamos trazendo Deus para dentro da nossa vida através do aprendizado da palavra de Deus. Amém? Sem palavra não há adoração, sem palavra não há culto a Deus, sem palavra não há aliança com Deus. Porque Ele diz que Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a palavra da vida, Ele é a palavra da salvação. Então vamos deixar, irmãos, dessa meninice de querer estar no meio de baderna, de querer achar que para que Deus possa descer, eu tenho que fazer quase um ritual de macumba para poder o Espírito Santo se manifestar. Eu vejo inúmeras postagens que as pessoas fazem, que as igrejas infelizmente parecem um terreiro de macumba. Está repreendido eu colocar o pé numa igreja dessa. Uma bagunça, uma baderna, o povo tudo caindo, se estribuchando. O que é aquilo ali? Na minha Bíblia diz que o Espírito Santo coloca de pé, quem derruba é o diabo. Me prostrar diante do Senhor é uma coisa, mas cair estribuchando, virando o olho, eu não vejo isso aqui na Bíblia. Me mostre. Você traz uma pessoa e convida uma pessoa para ir para um culto na igreja dessa, ela nunca mais vem, que ela vai sair assustada. E você aprende o quê? O pastor passa o culto todo falando em língua. O pastor lá é uma bênção, meu pastor passa o tempo todo no mistério. É mesmo? E o que foi a palavra que ele usou, Deus a boca dele para falar? Eu não sei que ele estava falando em mistério. Adiantou de quê? De nada. O apóstolo Paulo disse que prefere falar 5 palavras com entendimento do que 10 mil sem entendimento. Amém, irmão? Se eu falar 5 palavras aqui, mesmo que seja com português errado, mas se tu entender a palavra que eu te disse, é muito melhor do que eu falar 10 mil palavras aqui com eloquência, com linguagem bonita. Nós estamos aqui para quê? Para aprender, sim ou não? E Deus está aqui me usando porque para ensinar. Então eu não posso perder a oportunidade, que vai que você nunca mais vem na igreja. E o que está faltando na gente é entender o que é o culto racional com Deus.
O que é uma igreja sarada, uma igreja sadia, um povo sadio. E quem nos ensina a ser sadio é a Bíblia, é a palavra de Deus. É o que você que é dessa igreja aqui faz toda semana. Não falta culto, vem assistir doutrina. Eu vejo os irmãos tudo anotando as coisas. Amém, irmãos? Isso aqui é um culto racional. Um culto racional. Mas infelizmente, como muitos hoje andam na carne, eles não estão atrás do culto racional, estão atrás do culto emocional. Ele vai para o culto porque ele quer que o pastor olhe para ele e diga assim: Deus manda te dizer, Deus manda. Entendeu? É aquele pessoal que na realidade ele quer um guru. Ele quer um adivinho em cima do altar. Porque antigamente, quando ele era do mundo, ele frequentava cartomante, o astrólogo, ele orava para o horóscopo dele. Aí agora ele quer um pastor guru. Você quer revelação maior na sua vida do que a palavra de Deus? Não pode ter revelação maior na vida de um cristão do que a palavra do Senhor. Amém? Pastor, tem profecia. Hoje toda vida que Deus me coloca no altar tem profecia, que é a palavra dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Aí tem uns irmãos que você chega assim: ei, vamos assistir o culto lá na minha igreja. Aí ele diz assim: e o pastor lá tem profecia para mim? É assim ou não é? Não, porque se não tiver profecia eu nem vou. Por quê? Porque estão buscando o culto emocional, as emoções afloradas. Mas quando sai da porta da igreja para fora, o vazio. É como uma pessoa que está embriagada pela bebida. Aí no capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de que igreja? De Deus. Amém, irmãos? Aqui está falando que a atitude mental do crente, ela tem que ser fortalecida pelo conhecimento do Evangelho que vem através do Espírito Santo. Amém? Ou seja, não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Onde é que começa tudo? Que eu falei? Na cabeça. Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Ou seja, você não pode se conformar. O que é esse século? É os costumes desse mundo. É os costumes do mundo. Você não pode se conformar com isso. Você não pode. Você tem que renovar a sua mente. Como é que eu renovo a minha mente, pastor? Com as boas novas. Amém? Deus, ele é o maior renovador e o maior restaurador de vidas. É Deus. Olha como é que era a tua vida antes de conhecer a Deus, e olha como é que ela é hoje. Olha como é que eram os teus pensamentos, as tuas atitudes antes de conhecer a Deus, e como é que é hoje. Totalmente renovado, transformado pelo poder de Deus. Amém, irmão? Hoje tu tem uma mente diferente. Hoje tu não pensa igual ao mundo, tu pensa diferente. Deus renovou até você fisicamente. Deus renova. O homem, quando é do mundo, ele parece muito mais velho. Quando ele se converte, ele muda tudo. Renovado. Para a gente saber qual é a plena vontade de Deus. Boa e agradável vontade de Deus. Renovar sua mente. Não os pensamentos velhos, os velhos costumes, o velho homem, a velha mulher. Porque tem uns irmãos que insistem em ter os pensamentos do velho homem e da velha mulher. Irmãos, eu já deixei de tentar entender essas coisas. Eu digo assim: meu Deus, como é que pode? Tanto que eu falo. Ele disse assim: se eles não escutam nem a mim, vão escutar a ti, porque tu é melhor do que eu agora? Ele não escuta nem a mim, rapaz, vou escutar a ti.
Você chega para o irmão, dá um conselho, fala, prega a palavra. Toda vida que você vem numa igreja como essa daqui, você vai ouvir palavra, vai ou não vai? Mas parece que você está falando com a parede, porque não renova a mente, aquela velha mente, aquela mente cauterizada, aquela mente endurecida, coração endurecido de mau grado, a mente toda corrompida, contaminada por pensamentos malignos e maliciosos. Porque não muda o pensamento. E por que não muda o pensamento? Porque não tem apresentado diante de Deus um sacrifício agradável. É a mesma pessoa, pensa do mesmo jeito, só que agora tem um espírito de engano na vida dela, que diz agora que ela é uma cristã, porque ela vem na igreja, confessou o nome do Senhor, anda com a Bíblia embaixo do braço, botou uma camisa de manga comprida, uma saia cobrindo o calcanhar. Ela acha que agora ela agrada a Deus. Conversa, rapaz. Deus não quer espantalho, não. Resta uns espantalhos. O sol pegando fogo, o irmão com a camisa bem aqui, mas a língua é muito maior do que a manga da blusa dele. Deus quer pessoas que renovem a sua vida através da palavra que restaura a vida de um pecador. Amém? Eu entendo que a palavra de Deus, ela tem esse poder. Pelo menos na minha vida foi assim. Eu não tenho nada a ver com o homem que quando Deus me encontrou, aquele homem que ele estava morto e permaneceu mais morto ainda, porque eu fui transformado em uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? E é o que todos vocês deveriam viver, essa renovação de vida, o seu comportamento, a maneira de você viver, de você agir, de você projetar as coisas, de você ver as coisas, de você aceitar ou não as coisas, de você ter uma vida daquilo que agrade a Deus, provar qual seja a boa e perfeita vontade agradável de Deus. Mas por que eu não consigo me transformar? Porque a sua mente não é renovada. E se a mente não é renovada, o coração também não é. Porque tudo começa na cabeça. Tudo começa na cabeça. Analise se não é. Os maus pensamentos, os pensamentos malignos. Diz que nós somos atraídos pela cobiça. E uma vez atraído, vem o pecado. E uma vez gerado o pecado, teremos a morte. Amém? Teremos a morte. Então, meu filho, renova a sua mente. Renovar a mente para quê, pastor? Para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o seu pensamento é completamente diferente do que pensa Deus, você não pode ter renovação. Ô irmão, o ano está terminando. Você vai deixar terminar mais um ano você sendo aquela mesma pessoa. Está se passando mais um ano na sua vida e você não vai mudar. Mais um ano que se foi da sua vida e você perdendo tempo podendo ser uma nova pessoa. Uma pessoa sábia, uma pessoa recebendo a autoridade e a revelação dos tesouros ocultos que Deus tem para revelar para aqueles que andam com Ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem que Deus tem reservado para aqueles que o amam, irmão. O apóstolo Paulo diz que tinha a mente de Cristo. A mente de Cristo. Por que a mente de Cristo? Porque Paulo era criado pelos pensamentos que Deus colocava nele. Porque Paulo estava com a mente ligada em Deus. Não vos conformei com esse século. Irmão, tu não pode se conformar com esse século, com a imundície. Vem cá. Você viu a prova do Enem? O que é que tinha na prova do Enem? Quem viu o negócio que tinha na prova do Enem? Você não viu, não? Cheio de dialeto que os homens travestis usam na prova. Para eles isso é normal. Veja a reportagem de algumas questões que tinham na prova do Enem agora esse final de semana, irmão. Mas é normal.
O pastor abandonar o altar, arrumar outra mulher, é normal. O irmão deixar a esposa, a irmã deixar o marido e arrumar outro, mesmo estando na igreja, é normal. O irmão caluniar, se intrigar, brigar, roubar, enganar, mentir, é normal, porque é do século. O século não está dentro da igreja. E você vai se conformar com isso? Eu não me conformo. Porque se fosse para me servir o diabo, eu tinha ficado lá fora. Eu não vou vir para uma igreja, eu não vou confessar o nome de um Deus poderoso desse, para me poder ficar servindo o diabo. Eu não vou fazer isso. Porque Deus me renovou, e é o que eu tenho pregado nesses 10 anos como pastor, é para que você possa renovar a tua vida. É para que você seja transformado numa nova criatura. Amém? É o nascer de novo que a Bíblia fala. O cara está na igreja cheio das mazelas do mundo. Cheio das mazelas do mundo, do mesmo jeito. Só que agora com a Bíblia embaixo do braço, para trazer escândalo para a igreja. Irmão, me desculpa a sinceridade, mas tem uma qualidade de membro da igreja que era para ser proibido de entrar na igreja, para não envergonhar a igreja. Devia ser proibido de carregar uma Bíblia. Para escandalizar. Para quê? Nós não estamos preocupados com o número de gente dentro de igreja, não, irmão. Nós estamos preocupados com o número de salvos, amém? Nós temos que nos preocupar com aqueles que querem morar com Deus. Não é negócio de encher banco de igreja, não. Isso aí não tem nada a ver com o que Deus quer, não. Deus quer um povo salvo, amém? Por isso que ele disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Amém? Bem forte para o Senhor. Você sabe o que é que Deus quer dizer? Onde houver 2 ou mais, Ele está dizendo que para Ele estar não precisa ter uma multidão, não. Se tiver 2 reunidos no nome dEle, Ele vai estar. Mas se tiver 10 mil reunidos no nome do pastor, Ele não vai estar. Nós não temos que nos reunir nas igrejas em nome do pastor, em nome do cantor. É em nome do Senhor, amém? É em volta do Senhor que nós temos que estar. Eu sei que o discurso é duro, eu sei, mas é bom. Todo remédio bom é amargo, e tem que ser. Se com remédio amargo tem um bocado que ainda fica doente, não quer se curar. Imagina se a gente viesse para cá pregar mamão com açúcar. Porque se uma doutrina dessa que Deus dá, tem um bocado que não quer renovar a mente, irmão. Não quer renovar. E olha a diferença dos que renovam a mente. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa para você. Tu já viu quando tu vai a um ponto, uma casa, tu vai fazer uma faxina para assumir aquele lugar, tem que tirar os cacarecos tudo de dentro, tem que limpar, pintar, deixar tudo novo. Amém? Assim é a tua mente. Tu não pode querer que Deus vá revelar coisa na sua vida, você com a mente cheia de cacareco, cheia de entulho velho do mundo que você trouxe, aquela mente velha corrompida, maliciosa. Tu sabe por que tem uns irmãos que vivem intrigados uns com os outros? Que a mente é podre, doente, lepra espiritual e lepra mental. Por quê? Porque não renova, não aprendeu nada. Por isso que Deus disse: tem olhos e não vê, e tem ouvidos e não ouve. E aí, irmão, como é que Deus vai entrar na tua mente para te revelar bênção, se tu não deixa? Ele disse: eu estou às portas e bato. Se tu abrires, eu entrarei. E como é que ele começa a bater? Com a porta? A porta que eu sei que começa por aqui. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O ouvir está onde? Onde é que o ouvir está? Na cabeça. Então começa por onde? Pela cabeça. Tudo começa pela cabeça. É ou não é, irmãos? Cristo é o que da igreja? Não ouvir é o que? O cabeça. Cristo é o cabeça.
Se você deixar ele ser o cabeça da tua casa, o cabeça da tua vida, o cabeça da tua família, o cabeça do teu casamento, o cabeça do teu trabalho, então você vai arrebentar, amém? Porque a cabeça que vai estar na sua vida é o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há, amém? Que conhece profundidade, altura, largura, conhece tudo. Você quer um aliado melhor na sua vida para revelar as coisas do que Deus? Não tem, irmão, não tem. Não tem. Deixa eu te falar uma coisa. Uma revelação só de Deus na vida de uma pessoa é capaz de mudar a vida dela e de gerações futuras. Só uma revelação. Só uma revelação que Deus te der. Só uma, pastor. Só uma. Muda a tua vida. Muda a vida da tua família e das gerações que vierem. Só uma revelação. Amém? Só uma. Mas para receber revelação de Deus, a minha mente tem que estar limpa. Tem que estar renovada. É as boas novas da salvação, é ou não é? Então, se é as boas novas da salvação, você tem que estar com a tua mente o quê? Limpa. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Vamos lá. Eita Jesus. Tem um capítulo aqui que é grande. Acho que não dá para dar hoje aqui. A gente vai pular ele, deixar ele para a próxima terça. E vamos para o menor que tiver aqui. Eu troco depois para não esquecer. Filipenses capítulo 4, versículo de número 12. Glória a Deus. Filipenses 4, 18 ao 19. Olha o que Paulo diz aqui para a igreja de Filipe. Recebi tudo que tenho. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a quem? A Deus. Amém. Ou seja, os filipenses tinham ofertado na vida de Paulo. E Paulo disse que estava com abundância, estava suprido. E aquilo que chegou na mão do apóstolo Paulo, veio como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível, o quê? A Deus. Por quê, irmão? Porque foi dado com amor. Porque foi dado de mãos limpas, de coração puro. E quando você oferta algo na vida de uma pessoa, essa oferta é como um aroma suave. A oferta é uma ajuda. A oferta é um acolhimento. Então quando você faz isso com o teu coração sincero, quando você faz isso porque o teu coração está cheio de amor, então aquilo ele é como um aroma suave. Porque muitas vezes a gente não ajuda, a gente investe. E ajudar as pessoas não tem nada a ver com investimento. Esse sacrifício que Paulo diz que Deus se agrada. Quando você dá com o coração sincero. Amém? Ou seja, entenda que tudo que a gente for fazer, a gente tem que buscar agradar a quem? A Deus. Porque se a gente procurar agradar a gente, já sabe que na maioria das vezes, não todas, né? Porque tem coisa que agrada a gente e agrada a Deus. Mas e muitas vezes, o que agrada a gente, desagrada a Deus. É ou não é? Tem muita coisa que agrada a Deus e agrada a gente. Isso é certo. Por exemplo, você quer ser feliz, isso agrada a Deus. Amém? Você quer ter saúde, quer ter paz, quer ter uma família abençoada, quer ter prosperidade, isso agrada a Deus. Amém? Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 23. Hebreus 9, 23. Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto,
que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo do Santo com sangue alheio. Meu Deus do céu, irmãos, Deus estava dizendo aqui que o Senhor Jesus, Ele não entrou em tabernáculo feito pela mão de homens. E está dizendo aqui que o sacrifício dele foi o único que foi perfeito. Foi o único que foi perfeito, porque aqui o sacerdote todo ano entrava no Santo do Santo com sangue que não era dele. Entendeu, irmão? Presta atenção. O sacerdote entrava para sacrificar com sangue que não era dele. E o Senhor Jesus entrou para sacrificar com o sangue dele. Amém? Ou seja, olha a diferença. Sabe o que eu aprendo? Você tem que sacrificar a sua vida no altar do Senhor. Ele disse assim: o sacerdote, você viu, entrava todo ano no Santo do Santo para sacrificar com sangue que não era dele. Ou seja, o valor daquele sacrifício diante do sacrifício que Cristo fez não era nada, porque, meu filho, diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco, é ou não é? É. Oh, o Senhor sacrificou por nós. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Então eu não preciso mais sacrificar, porque o Senhor já sacrificou por mim. Espera ainda, irmão. Ele sacrificou por nós, mas com o sangue dele. E você? Como é que pode a pessoa querer servir a Deus sem sacrificar a sua vida? Todo aquele que ganhar a sua vida, perderá. Mas todo aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, ganhá-la. Amém? Eu vejo as pessoas dizendo: a vida é muito curta para se perder dentro de uma igreja. A vida realmente é curta para se perder dentro de uma igreja, mas ela é bem cumprida para você passar a eternidade no inferno. Tem pessoas aí fora: eu vou perder minha juventude numa igreja, eu vou para a igreja, eu vou curtir a vida, rapaz. Vou dançar, vou para a festa, vou namorar, vou me divertir, vou viajar. Não sabe de nada eles. Viagem mesmo é quando o Espírito Santo se aposta de ti e te leva para lugares celestiais que esse mundo não conhece. Amém? Essa é uma boa viagem para você fazer. Quando o Espírito Santo se aposta de você. Irmãos, passei muito tempo na minha vida como um homem comum, nos vícios, na bebedeira. Mas a sensação que eu senti a primeira vez, quando Deus tocou em mim, não se compara, não há comparação com aquele lixo que eu achava que me fazia feliz. Que eu era um homem vazio, como muitos são vazios. Mas quando o poder de Deus, quando a gente tem um encontro com o Senhor, então a gente entende que aquela vida que a gente levava não tem nenhuma serventia para a nossa felicidade. Não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. E serve para trazer atrapalho para a sua vida, para embaraçar você, para roubar a tua felicidade, roubar a tua paz, roubar a tua comunhão com Deus, destruir a tua casa, destruir os teus sonhos, trazer tristeza para você, trazer fracasso, derrota, humilhação, vergonha. Só para isso que serve. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida. Amém? Aí olha só, no versículo 26: ora, neste caso, seria necessário
que ele tivesse morrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? O pecado. Amém? Ou seja, o Senhor Jesus é um sacrifício perfeito, senão ele ia ter que morrer várias vezes. Vamos entender o que é isso aqui. Se fosse assim, ele teria que morrer várias vezes, mas ele morreu uma só vez para aniquilar o pecado. Eu vou até descer para falar dessa. Essa daqui eu quero falar bem pertinho de vocês. Sabe quem é esse aqui? É aqueles irmãos que é igual a gato, tem 7 vidas. Oh Senhor, hoje eu estou morrendo para o pecado, Senhor. Semana que vem está no lixo. Passa 1 mês, 2 meses, aí volta para a igreja. Oh Senhor, eu vou morrer para o pecado. Daqui a pouco morre várias vezes. O sacrifício de Cristo foi perfeito, e de uma vez ele aniquilou o pecado. Amém? Então quando você faz um sacrifício perfeito na sua vida, você aniquila o pecado da sua vida e a maldição sai. Amém, meu irmão? O sacrifício da nossa vida tem que ser perfeito. Senão você não vai conseguir aniquilar o mal na sua vida. Senão você não vai conseguir aniquilar o pecado. E tem gente que não sacrifica. Tem gente que não faz o sacrifício perfeito a Deus. Entra ali como um pecador enxuto e sai um pecador molhado. Porque o sacrifício não é perfeito. Então você não consegue aniquilar o pecado. Ele diz assim: se o sacrifício de Cristo fosse igual ao sacerdote, então ele tinha que morrer várias vezes. Mas de uma única vez ele morreu e aniquilou de vez o que? O pecado. Ele deu o exemplo, o sacrifício dele para ter efeito na nossa vida. Ele deixou como exemplo para poder fazer a mesma coisa, irmão. Às vezes você se pergunta assim: mas o que é que tem a ver o sacrifício de Jesus na cruz? Mas o que é que tem a ver para mudar a minha vida? Não tem nada a ver. Se você não morrer também, ele não serve para nada. Amém? Ele só serve se você tomar como exemplo o que ele fez por você. Você quer ver uma pessoa não ser crente, ainda transformada, quando ela não entende a mensagem da cruz? Se você não entender a mensagem da cruz, é porque você não é uma pessoa ainda nascida de novo. Se você não entendeu o que é o sacrifício de Cristo, você não é nascido de novo ainda. Você não nasceu de novo. Mas quando você é nascido de novo, você entende o sacrifício. Quando eu não entendi, eu dizia assim: o que tem a ver a morte de Jesus? Por que a morte de Jesus me salvou do pecado? Porque ele disse que ele teve todas as oportunidades aqui de pecar e ele não pecou. Ele preferiu o quê? Fazer a vontade do Pai. Amém? Mesmo que isso tivesse custado o sacrifício que ele fez. Porque ele venceu o pecado. Ele não se deixou enredar pelo pecado. Ele não deixou se contaminar pelas iguarias desse mundo. Quando ele foi começar o ministério dele, o Espírito levou para ele ser fortalecido lá no deserto pela tentação que Satanás ia fazer com ele. E ele resistiu à tentação e disse que ele é poderoso para suster aqueles também que estão sendo tentados. Amém? Sustentar. Ele conhece o que é tentação, porque ele veio aqui como homem. Então por isso que muitos de nós não vencemos e aniquilamos o pecado da nossa vida, porque nós não fazemos um sacrifício perfeito. Faça um sacrifício perfeito para Deus, que você vai ver que o pecado sai da tua vida, irmão. Faça um sacrifício perfeito. Morra para a tua vontade humana. Aqueles maus costumes que você tem, daquele velho homem rabugento, aquela mulher endemoniada. Te liberta do demônio da mentira, da fraude, que tu vai vencer esse pecado e essa maldição na tua vida, irmão. Você está pensando que você vai vencer o diabo com glória a Deus, um aleluia? Você está pensando que vai vencer o diabo porque você vai agora fazer 40 dias de jejum? Não. Você vai vencer o diabo quando você der no altar do Senhor um sacrifício agradável a Deus, que é a tua vida. Aí você vai aniquilar o pecado da sua vida. Aí você vai conseguir vencer esse mal que te escraviza a vida toda, que te tem trazido derrota, tristeza e fracasso. Faça um sacrifício agradável diante do Senhor, que esse mal ele vai sair da tua vida. Você vai vencer esse mal de uma vez por toda, na hora que você entender que você tem que sacrificar, e um sacrifício que tem que ser agradável a Deus. Entenda o que é que Deus está falando. Meu Deus, o que Deus está revelando nessa noite aqui nessa igreja.
E para os irmãos que estão acompanhando aí pelas redes sociais, é algo profundo demais. Por isso que muitas vezes você não consegue vencer o pecado, porque você ainda não sacrificou a tua vida. Você não sacrificou ainda. O velho homem ainda mora aí, ele tá vivo. A velha mulher ainda mora, está viva, não morreu. Por isso que você não consegue vencer o ódio, a prostituição, a lascívia, a imoralidade, o adultério, o vício, a mentira, a cobiça, a mágoa. Por que você não consegue? Pastor, mas é mais forte do que eu. Exatamente. Porque aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Então você está sendo vencido pelo pecado, porque você não fez um sacrifício que agrada a Deus. Sacrifique. Sacrifique a tua vida no altar. Que não tem demônio, não tem diabo, não tem Satanás, não tem um inferno que fique de pé diante de um crente sacrificando a Deus. Bem forte para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Eu sei, meu Pai, que nessa noite aqui, através da tua palavra, principados e potestades foram colocados por terra, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que essa palavra quebrou grilhões. Eu sei que essa palavra tirou, meu Pai, presos, meu Pai, das cadeias infernais, para ser livres, meu Pai, de todo mal e de todo pecado. Você que está ouvindo essa palavra e tomou uma decisão, hoje você venceu o mal. A sua vida nunca mais será a mesma depois de hoje. Nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca mais nem você vai se reconhecer mais. Nem você vai saber que tinha uma pessoa tão boa aí dentro. Nem você vai saber do que você era capaz. Sabe por quê? Porque na hora que você fizer um sacrifício perfeito a Deus, Ele é que vai te capacitar. A tua mente vai ser a mente dele, o teu pensamento vai ser o pensamento dele, o teu caminho vai ser o dele, a tua vontade vai ser a dele. Amém? Porque você vai fazer uma aliança com Deus. Você vai fazer uma aliança com Deus. O nosso intuito de vir para a igreja é fazer uma aliança com Deus. Grava essa palavra de hoje. A minha esposa diz que toda vida eu digo isso, mas essa de hoje é maravilhosa demais. Quando eu penso que foi uma maravilhosa, vem outra melhor do que a outra, e que melhor do que a outra, melhor do que a outra. Porque a palavra de Deus se renova. Ainda tem gente que não gosta. Ainda tem gente que não gosta. Como é que não gosta de um negócio maravilhoso desse? Se a gente morresse aqui agora, tudinho a gente subia, tudinho para o céu. Os que estão aqui na fé nesse momento, os que estão aqui ligados com Deus, se arrependendo e fazendo uma aliança com Deus, um pensamento ligado em Deus. E eu sei que nessa noite Deus está se agradando do que nós estamos fazendo aqui. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu peço que Deus me dê força, irmãos. Senhor, cuida de mim. Me protege das hostes malignas. Protege o ministério que tu me entregou, para que eu seja fiel até a morte. E Ele tem me ouvido. Sabe por quê? Porque Ele diz que muitas vezes a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Mas saiba pedir que você vai receber. Amém? Versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para o quê? Para a salvação. Amém? Ou seja, aos homens está ordenado, bem forte para o Senhor.
Aos homens está ordenado a morrer uma única vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Então aquela conversinha lá, da tal da reencarnação, é balela, não existe aquilo. Ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. E depois da morte, segue-se o juízo. Ou seja, meu filho, se não fizer enquanto está aqui, não adianta novena, não adianta velhinha, não adianta nada disso. Faça enquanto você pode, enquanto está vivo. Porque os vivos sabem de alguma coisa, mas os mortos não têm memória de nada. Amém? Assim como Cristo morreu uma única só vez. Tem um povo que vem das outras igrejas. Pastor, eu queria falar com o senhor. Pois não, irmã. É porque eu queria me rebatizar. É porque eu me batizei em outra igreja, eu queria me rebatizar aqui. Eu digo, me diz uma coisa, tem esse negócio de remorte. Remorte, como assim, pastor? O batismo não representa a morte para o pecado e o nascimento para Cristo? E lá na igreja que tu foi, não foi para a morte não, que tu se batizou para poder ressuscitar? Eu não batizo. Eu não batizo, só se eu não souber. Se eu souber, eu não batizo. Batismo é uma coisa séria, irmão. Como eu estava falando hoje na rádio, aí o pessoal vai para Israel, aí vai lá no Rio Jordão para fazer um batismo simbólico. Simbólico, isso é coisa séria. Não dá para brincar com simbologia de coisa séria, amém? Não dá para brincar com coisa séria. Eu não brinco, porque eu não sou maluco. Eu não brinco com coisa séria. Emocionalismo. Aí eu fui lá no Rio Jordão e me batizei. Não, meu filho, eu me batizei dentro de uma piscina aqui em Fortaleza, numa igreja lá no Altar Bonfim. E aquele velho homem foi enterrado, morto, esquecido, e nasceu uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Eu não preciso ter o emocionalismo de ir lá no Rio Jordão, porque aonde estiver um justo clamando por justiça, o Senhor está ali. Nós temos que sair do campo das emoções e entrar no campo da fé. A fé verdadeira, a fé sobrenatural, não tem nada a ver com a fé emocional. Já diz a fé sobrenatural, ou seja, está além do natural. Essa fé é que você tem que ter, amém? Esse é o sacrifício para vencer o teu pecado, para vencer essa maldição. É o sacrifício perfeito. É o sacrifício que agrada. Meu filho, não tem demônio que resista. Não tem inferno que resista. Por isso que o diabo não se preocupa muito com quem quer vir para a igreja, não. Ele até deixa alguns. Mas quando toma uma decisão de dizer assim, agora eu vou entregar minha vida para o Senhor, aí ele vai se levantar contra a sua vida. Mas vir para a igreja, eu até criei um título para essas pessoas. São os encoleirados do diabo. Ele pega uma corrente, quer ir para a igreja, deixa ele ir para a igreja, vai. Mas não pode servir, só vai. E quando quer começar a servir, ele puxa a corrente. E a pessoa, como não tem firmeza de sacrificar, vai viver cativo. Como diz, o que é vencido torna-se escravo do vencedor. Se você colocar em prática o que o Senhor falou nessa noite, se você abandonar verdadeiramente o velho homem e a velha mulher, todo o mal que tiver na tua vida vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Não vai ficar nada. Não quero saber o teu temperamento, não quero saber se tu foi criado por gente complicada. Deus não quer saber nada disso não. Ele disse que se tu fizer um sacrifício agradável, tu vai quebrar a maldição dos teus antepassados, da tua geração, e vai fazer uma aliança, e aquela maldição foi quebrada, e dali para frente tu vai ser uma geração abençoada em nome do Senhor Jesus, amém? Você tem a oportunidade, é só você querer. É só você querer. É só você querer. Pastor, na minha família, meu pai se separou, meus irmãos se separaram, meus tios são todos separados. Mas você não vai se separar, porque você vai fazer uma aliança com Deus. O que uniu Deus não separa o homem. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.